Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Dorge. Eu sou o Dorival Alves, apresentador aqui do programa. Também sou corretor de imóveis, tá? Muito se fala em equipe de venda, alta performance, né? Então, é mais importante contratar, reter ou desenvolver esse profissional. Mas, para isso, né, eu preciso da figura de um RH por trás. Então, eu trouxe alguém especialista na área, alguém que domina o assunto de contratações. Então, ela vai explicar para nós qual o perfil ideal, se a pessoa já nasce com perfil de vendas ou se desenvolve. Então, ela é quem vai dar essas dicas para nós, né? Para você que é do profissional do mercado imobiliário RH também. Então, hoje você vai aprender muito com ela. Line, muito obrigada por você ter aceitado participar aqui do podcast do Dorge. Apresente-se, por favor. Doge, primeiramente agradecer pela oportunidade, o convite que você me fez de participar, né, desse programa. Te parabenizar. Então, meu nome é Gerline, eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos há 12 anos, eu tenho pós de Gestão Empresarial e Comunicação e estou cursando também MBA em Psicologia Organizacional. Então, estou muito voltada aí para o RH comercial, é um RH diferenciado do RH tradicional, do RH institucional, é mais um RH voltado realmente para o resultado. Eu contrato, eu desenvolvo e entrego o resultado, é um RH voltado para essa linha aí de raciocínio. O RH é visto como uma parte burocrática da empresa. Você enxerga assim ou não? Porque antigamente falava-se muito isso, né? O RH é muito burocrático. Não, Doge, ele não pode ser rotulado como uma parte burocrática, mas ele precisa ser enxergado como um setor primordial para toda e qualquer empresa. E eu estou falando de diversos segmentos, seja ele educacional, varejo, imobiliário, enfim. Ele tem que ser um dos setores que mais precisa ser bem mais valorizado. Em qual sentido? Eu estou falando do capital humano. Quando eu falo de gente, quando eu falo de pessoas, eu estou inserindo pessoas com perfis para poder atingir os processos que estão inseridos dentro dessa empresa. Então, eu preciso colocar as pessoas certas executando os processos corretos. Então, tem que ser uma área que ela tem que ser humanizada, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser vista como o ponto principal. Porque todo e qualquer colaborador, o primeiro cartão de visita, a primeira entrada é pelo RH. E o RH que faz todo o processo de triagem até a entrada desse funcionário, desse colaborador, enfim. Exato. Você falou dois RHs, digamos assim. Tem um RH comercial e o outro RH. Qual seria? O RH institucional. A gente tem que fazer duas frentes aqui para você analisar. Quando eu estou falando de RH, e eu posso fazer os dois comparativos porque a gente precisa dar ênfase aqui ao RH imobiliário. O RH imobiliário, ele é diferenciado do RH institucional porque ele precisa 100% acompanhar as métricas de resultado. É diferente de um RH institucional. O RH institucional, ele está muito voltado lá para análise de números, de dados, não que o comercial esteja, mas aí ele está falando muito sobre parte de benefício, sobre a questão do departamento pessoal, enfim, tem várias outras frentes. E aí eu estou também falando do RH institucional, eu falo muito sobre a questão das horas extras, interjornada, intrajornada. Já o RH imobiliário, o RH, ele é muito voltado ali para contratar perfis de empreendedores, A gente pode dar uma ênfase mais à frente, Doge, falando sobre o corretor. A gente consegue dar essa ênfase para te explicar mais ou menos como é que funciona. Mas o RH comercial, ele é muito voltado para isso. Eu contrato, eu desenvolvo e faço a entrega do resultado. Ele tem que andar junto com a liderança, sabe? Exatamente, Lino. Mas o mercado imobiliário, RH imobiliário, tem um grande desafio. Porque muitas pessoas acreditam que o mercado imobiliário é você entrar e fazer a primeira venda. Muitas vezes, alguns conseguem fazer rápido a sua primeira venda. Outros não. Às vezes, o RH faz um trabalho de lapidagem. Como identificar um perfil? Se aquele perfil já é comercial ou se essa pessoa ela vai ser treinada, desenvolver aquele lado vendedor que ela tem. O RH consegue identificar isso num processo seletivo? Consegue sim. Por que consegue? Muitos dos candidatos que fazem um processo seletivo para a vaga de corretor, ele busca a informação antes.
E aí, normalmente, o RH, quando ele faz esse processo seletivo, ele busca fazer uma triagem. É uma triagem normal, tá, Doji? Dos currículos que, normalmente, as empresas de RHs recebem, ela vai exatamente puxar aquele candidato para aquela vaga que tem um perfil. Então, normalmente, hoje, quando a gente busca perfis de corretores, né, de candidatos à vaga de corretor, é aquele candidato que ele trabalhou com vendas, ele já tem um trabalho autônomo, ele vende lá, ele trabalha em multinível. Então, assim, é uma característica, né, que a gente busca identificar na triagem desse currículo e faz esse processo em cima desse mapeamento, tá? Tá ótimo. O mercado imobiliário ele tem um grande turnover. A quantidade que entra, muitas vezes, é a quantidade que sai. Mas, muitas vezes, não é nem erro do RH. Sim. É o erro da gestão. Porque, às vezes, um bom líder perde um bom corretor, um bom funcionário, né? O RH se preocupa no líder em acompanhar este novo colaborador no mercado imobiliário? Se faz necessário fazer esse acompanhamento, Doji, porque o que é que eu estou falando? A gente tem um percentual muito grande de turnover no RH imobiliário. Primeiro porque é basicamente uma atividade autônoma. Então, alguns entendem que podem ter hora para chegar, hora para sair, ou, enfim, eles estão ali empreendendo, tem dupla atividade. E o RH ele precisa ter um processo de onboarding muito estruturado, né? Na empresa que eu faço parte hoje, a gente tem um processo de recrutamento e seleção e pós-integração também muito estruturado, porque eu contrato, eu insiro esse candidato para o onboard e depois desse processo eu preciso acompanhar a entrada dele. Eu não posso simplesmente contratar, fazer aquele primeiro passo, fazer a triagem, aprovar no processo, inserir no onboard e entregar para o líder. Eu preciso acompanhar, por isso que tem uma diferença muito grande de ser um RH comercial, porque ele acompanha desde o início da triagem até a finalização da primeira venda, né? Então, eu tenho vários cases de sucesso de pessoas que a gente contratou que não eram do mercado, que passaram pelo processo seletivo, fizeram todo o onboard e em 5, 4, 7, 8 dias já realizaram a primeira venda, porque o RH, junto com a liderança, faz todo esse acompanhamento. Então, toda empresa imobiliária, ela precisa ter um processo de recrutamento e de integração muito bem estruturado. Eu preciso contratar, né? Eu preciso reter. E aí, quando a gente fala de turnover, a gente está falando exatamente de algumas frentes, tá? Eu quero deixar um pouquinho claro. A gente está falando de lideranças, que talvez ele tenha esse déficit de não ter se identificado muito com a liderança, ou ele não tem uma agenda de atividade com a liderança, ou se aquela instituição ela não tem um processo startado. Sabe o que acontece? Então, são duas frentes, entendeu? O que acontece? Às vezes, o bom corretor não será um bom líder, né? O RH, acredito que tem esse papel fundamental, né? Porque, às vezes, eu sou um bom corretor, mas será que eu seria um bom líder? Né? Exato. Agora, a Aline, ela falou algo muito importante. Corretor, você é empreendedor. Quando você chegar na empresa, faça dali o seu ganha-pão. Lembre-se da pessoa mais importante que saiu de casa na sua vida. E não é sua mãe nem seus filhos. A pessoa mais importante é você. Porque as pessoas dependem de você, sua mãe e seus filhos. Então, cuidado com as distrações. Lembre-se, você é um empreendedor dentro de uma empresa. Exato. O RH consegue transferir para esta pessoa, porque você sabe, Aline, as pessoas elas estão acostumadas, muitas vezes, Sim. a ter direcionamentos. Mas quando você assume o perfil de empreendedor, você sabe o que deve ser feito e o que tem que ser feito. O RH também fala assim, olha, por que você não faz mais? Por que você não tenta mais? Porque às vezes as pessoas ficam com medo de dar aquele passo, ou com medo da sua liderança, poxa, se eu fosse meu líder não gostar. Tem essa preocupação? Existe essa preocupação, e aí a gente vai dar uma ênfase aqui sobre o corretor. O que é que eu costumo analisar e verificar? Todo corretor, ele foi bem posicionado o que você falou. Ele é um empreendedor, ele é a empresa dele. Então, para que ele ganhe espaço no mercado, ele precisa ser visto. Exato. Posso até deixar uma dica aqui, que o corretor, ele precisa dar um balanço do trabalho que ele executou ali naqueles 30 dias. Como assim, Gerline?
É uma dica, tá, Doji? Exemplo, eu sou uma pessoa que analiso muito números e dados, né? O RH comercial, ele precisa analisar números e dados. E eu já venho de uma cultura. Eu passei pelo mercado educacional, varejo, e hoje eu estou no segmento imobiliário. E aí, o corretor ele precisa dar visão para o cliente de como é que está as tratativas deles. Exemplo, uma dica aqui. A gente vai dar uma ênfase sobre liderança, que eu acho que é importante, mas eu quero separar os assuntos. Corretor. É muito difícil hoje eu ver um corretor fazendo um balanço de todo o processo que ele fez ali em um mês. E aí, você está falando de quê, Gerline? Quantos atendimentos você fez? Quantas documentações, exemplo, você já subiu? Qual é o feedback do teu cliente? Né? Uma dica importante é você fazer um 360 seu e passar isso para o seu cliente. Como é que você pode fazer? Após o término de cada atendimento, hoje, você pode criar um checklist, uma pesquisa de satisfação, passar para esse cliente e, após o término de todo o atendimento, ele fazer uma avaliação desse corretor. Ele fazer uma avaliação sua. Porque esses dados você pode publicar. Segue balanço geral das minhas tratativas, dos meus processos aí nesse mês. Então, isso passa mais credibilidade para o cliente. Isso é um diferencial para o corretor. Né? A gente costuma dizer que o corretor, ele, por ser a empresa dele, não é só mostrar o VGV, não é só mostrar o resultado. Ele precisa mostrar uma linha de raciocínio, ele precisa se posicionar como empresário. É igual uma empresa, hoje. Uma empresa, ela precisa mostrar os resultados dela. Então, o corretor, ele precisa também mostrar os dados dele, entendeu? Eu acho que o corretor ele se destaca quando ele assume essa responsabilidade para si. Não fica limitado ao conhecimento regrado do seu chefe. Porque, entenda, seu chefe tem líderes, quem tem chefe é cacique, é índio. Mas, muitas vezes, tem líder que ele tem medo ou receio de passar muito conhecimento para o corretor. Por isso que eu falo, corretor, busque conhecimento, tente superar seu líder, porque quem não é visto não é lembrado. Ou seja, cara, se você percebe que você pode fazer mais, vá lá e faça. Não, cara, se der errado, você muda a rota, pede opinião, mas faça. Não fique esperando sempre o seu líder falar assim, olha, vai lá e faz. Por que você não faz assim? Não, cara, você é um empreendedor dentro de uma empresa. Aline, no mercado imobiliário, nós temos dois tipos de profissionais. Tem um profissional que já veio do mercado de autônomo. Certo. E tem aquele profissional que ele está entrando porque ele veio do sistema CLT e agora quer virar um autônomo. Mas tem pessoas que ainda não estão acostumadas a trabalhar com metas. Ou seja, ela sabia que no final do mês ela tinha um fixo e agora não tem. Como você consegue trabalhar este perfil? Olha, se você não se programar muito bem, você vai acabar voltando para o que era antes, porque você tem que ter um controle financeiro para isso. Tá. Doji, vamos separar um pouquinho os assuntos. Você falou muito bem sobre a questão do corretor que ele já é autônomo, ele já vivencia isso, como corretor que já tem um pouco de expertise, não está ali meio que começando, e tem alguns que não têm muito a meta traçada. Por trás disso, a gente precisa ter uma liderança muito bem formada. Por quê? Quando você falou que o corretor ele precisa se posicionar, ele precisa não esperar do líder, eu queria abrir ênfase aqui na liderança. Se você está iniciando um processo, eu não sou corretor, eu vou iniciar nessa área aí para ser um corretor. Eu preciso também analisar o líder, quem está acima de mim. Eu preciso saber se esse líder, ele é um líder que está buscando se capacitar, se é um líder que é inquieto na questão de crescimento, na questão do desenvolvimento. Eu costumo dizer que boa parte das empresas que eu passei, uma das coisas que mais me chama a atenção é quem está no topo. Ou seja, o CEO, ele busca conhecimento, ele busca sempre inovação. E foi uma das coisas que me abrilhantou muito na empresa hoje que eu estou, o fato de estar sempre buscando se atualizar. Isso é um destaque diferencial. Então, para quem está começando nesse mercado, precisa enxergar a liderança
como a ponte realmente para crescimento. Então, é algo que quem começa nesse caminho precisa entender que, ao lado, eu tenho um processo estruturado na empresa que eu estou sendo inserido, eu tenho uma liderança que vai me puxar, que vai me orientar, que vai me dar esse caminho, seja ele iniciante, seja ele dando uma instrução ali para a área financeira. Então, acho que isso vai muito, muito realmente de quem está acima, né? A liderança, ela tem que ser uma liderança inconformada, ela tem que estar sempre, o tempo todo, desenvolvendo o time e orientando exatamente essas pessoas que não são do mercado, que estão sendo inseridas no mercado, que tinha lá o seu fixo, que tinha lá aquele seu recebimento e hoje não está recebendo mais. Exato. Agora, uma ênfase que eu quero dar é com relação a essa área. Tem muita gente hoje, Doge, que não sabe como que funciona a área da corretagem, de como é que funciona ser um corretor. Eles se apegam só por não ter um fixo, mas o potencial de ganho, ele é gigante. Exatamente. É muito gigante. Sou Tem gente que não sei. Conhece, exato, né? Às vezes, sabe, eu sou muito da liderança assistida, tá? E o que acontece? Eu percebo muitas vezes que as pessoas, elas dão mais a atenção para quem vendeu. E muitas vezes que essa pessoa que está iniciando, porque se você foca muito em quem vendeu, quem não vendeu automaticamente fica desmotivado, porque percebe, poxa... Exato. Então, eu sempre fui da ideia, cara, eu delego, mas não delargo. Você vendeu, perfeito. Agora, vamos incluir todo mundo aqui, vamos mostrar para o colega como que você fez, porque no mercado imobiliário, às vezes, eu acho que é individualista, muitas vezes. As pessoas não querem transmitir conhecimento. Você quer subir no pódio, você quer mostrar que vendeu, mas ela se restringe muito a dizer como que faz. Talvez por meio da concorrência, mas lembrando, tá? A vida, todos os dias você concorre consigo mesmo, com vários profissionais. Eu acho que as pessoas não deveriam, sabe, trazer todo mundo. Vamos... Qual a sua melhor prática? O que te fez fazer uma venda? Vamos aqui falar com as pessoas que estão entrando agora. Não seria interessante um líder perceber isso e transmitir para os demais? Normalmente a gente demanda mais para quem está demandando para a gente, né? E quem está chegando tem que seguir o passo a passo, tem que seguir as instruções, e aí eu vou recorrer exatamente quem está me entregando o maior VGV. Vamos lá. Primeiramente, para que eu seja líder, eu preciso entender que eu tenho que ser doador de energia. Eu tenho que estar realmente investindo, né, Dojo? Você hoje, no cargo aí de liderança, você sabe a responsabilidade maior, né? O líder tem que servir. Exatamente. Então, por isso que ele também precisa entender as habilidades que ele tem, né? O líder, ele precisa entender quais são as habilidades comportamentais. A técnica a gente já tem, tá, Doji? Exato. A técnica a gente já tem, todo mundo já tem essas habilidades. Elas estão muito claras, elas estão sendo muito vistas, porém as habilidades comportamentais que o líder precisa desenvolver, talvez até eles não tenham conhecimento, né? Eu queria dar ênfase na habilidade emocional, a habilidade comportamental emocional. Por quê? Turbilhões. Exatamente liderança ali, que tem mais de 10 corretores, 15 corretores, e aí tem gente nova chegando. O interessante disso é que eles não podem perder a linha de raciocínio, principalmente para quem está chegando. Inteligência emocional, ela é válida? 100%. Ela é 100%. Porque você sabe que na correria no dia a dia, as pessoas acabam negligenciando como controlar o seu emocional. Porque, às vezes, o seu emocional vai impactar diretamente na venda. Porque, às vezes, está preocupado, não vendeu, as contas estão batendo na porta. Então, na empresa, não sei se você... Claro, eu sou corretor, tá, pessoal? Sou líder na empresa, lá, inclusive, exatamente. Tá? O RH, ele procura treinar os líderes sobre inteligência emocional para os seus corretores, porque na hora de contratar, as pessoas aceitam tudo e todos, né? Aceito, adoro vir, eu ando aqui 10 quilômetros, 5 horas para trabalhar, mas quando você chega no dia a dia, as pessoas falam assim, poxa, é tão longe, e agora? Eu não vou ficar muito tempo sem vender. Não seria interessante, sabe, os líderes em si, não só no mercado imobiliário, chamar os funcionários e, olha, pessoal, tem a meta de aprendizado, mas vamos tentar trabalhar isso daqui na base, porque você controlou as suas emoções, você saber que no final do mês vai ter um fixo, depende de você, por si só, já motiva o cara. Sim. E você se apoiar nesta pessoa que iniciou, porque é fácil bater palma para quem já vendeu. Para quem já vendeu. Para quem ainda está iniciando. É fácil falar para você. Exatamente, esse gap. Parabéns, mas e o outro que iniciou?
essa pessoa, ela vai alavancar seu VGV, né? O líder também tem que ter esse filho de perceber, Sim. não, cara, vamos todo mundo aqui dar esse suporte para essa pessoa que iniciou? Exatamente. Olha, é essencial, sim, ter essa habilidade. E aí, eu posso até deixar aqui uma sugestão. Você lida... E eu já passei por esse processo, tá, Doji? O que é que acontece? A avaliação 360, ela é uma avaliação muito pertinente, ela é importantíssima. Explica mais, Geline, sobre essa avaliação. Vou explicar. Normalmente, Doji, a gente que tem cargo de liderança, a gente costuma ter uma linha de trabalho da nossa forma. E a gente precisa receber algumas avaliações também para ver se a gente está trilhando ali o caminho certo. Então, quando você fizer uma avaliação 360 sua, você vai ter muito claro quais são os pontos de melhorias que você precisa ter. Quando eu falo de aplicar uma avaliação 360, é você deixar um parente seu fazer uma avaliação sua, é você deixar o seu subordinado fazer uma avaliação sua, e isso confidencial, tá? Eu já fiz uma avaliação minha. Deixa eu explicar um pouco. Ai, ai. Eu sempre tive um trabalho, eu sempre trabalhei com cargos estratégico e de inteligência. Eu estou falando de regionais, eu estou falando de diretores, eu estou falando de gerentes. E, normalmente, esse tipo de público, de cargo, ele tem uma informação mais clara, ela é mais objetiva. Só que quando eu for passar isso para o meu time, para os meus subordinados, eu tenho que filtrar. Eu não posso me posicionar da mesma forma. Então, esse meu contato me fez muito ter uma comunicação muito direta. E isso impacta quem está na operação, impacta essa comunicação. E aí, quando se faz uma avaliação 360, ela tem que ser confidencial. Exemplo, eu vou pedir para você me avaliar, mas eu não posso saber que foi você que me avaliou. Por que eu não posso saber que você me avaliou? Aí a gente volta a falar sobre a habilidade comportamental, principalmente emocional. Eu preciso desenvolver a minha habilidade emocional para que, quando eu tiver algum retorno sobre os meus pontos de melhoria, eu saiba filtrar e melhorar da melhor forma possível. Então, eu já fiz essa avaliação. E ali tinha muitas coisas boas, mas também tinha muitas coisas de dizer, você é um pouquinho general, você é um pouquinho que se posiciona muito firme. E aí, aos poucos, eu fui realmente me adaptando, me avaliando, mas é importante você, líder, que ainda não fez uma avaliação 360, fazer essa avaliação, né? Explica de uma forma mais clara. Pede lá para o seu corretor, pede para o seu chefe, pede até para pessoas da sua família também, para que elas avaliem você. Ela diga seus pontos positivos e seus pontos de melhoria. E, normalmente, quando a gente tem esse ponto de melhoria ou pontos positivos, hoje a gente costuma dar mais ênfase àquilo que a gente precisa melhorar. Exatamente. E aí é onde entra o equilíbrio emocional. Você precisa ter equilíbrio emocional, você precisa respirar fundo, porque talvez você esteja liderando de uma forma que as pessoas estejam enxergando de outra. A gente está aqui conversando. Exato. A gente está aqui se comunicando. Mas talvez a mensagem que eu queira passar, você vai entender de uma forma, outra pessoa vai entender de outra forma. Então, por isso que é importante se fazer essa avaliação. E, recentemente, eu fiz, essa avaliação. Eu chamei uma líder e expliquei para ela, olha, você precisa desenvolver um pouco dessa tua habilidade emocional, porque ela transparece. A gente precisa ter mais posicionamento quando a gente está lidando com pessoas, né? A gente precisa separar o profissional do pessoal. Você sabe, né? Tem líderes que são automaticamente autoritários, mas as pessoas têm que entender que você que é autônomo, eu sempre vesti a camisa, eu sou um empresário, então meu líder não é meu chefe, ele é minha ponte de apoio para facilitar alguns processos nos quais, né, tá sob a autoridade dele, porque ele é um líder dentro da empresa. Mas, corretor, não se limita a ser o líder não, tá, queridão? Faz a coisa acontecer. Exatamente. Porque tem pessoas que automaticamente, ela já nasce com um perfil autoritário. Exato. Já nasce. Isso você não consegue mudar, é seu. Agora, a forma como você lida no dia a dia é que muda a visão das pessoas para você. Líder, Línia,
Mas, dentro do mercado imobiliário, tem duas divisões grandes, tá? Tem o mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida. Sim. É o mesmo, mas as pessoas elas começam a agir de forma diferente. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vendo qualquer coisa, só vendo alto padrão. Na minha opinião, meu querido, desculpe, você está tentando comprar sonhos. E sonhos, qual o sonho? Porque quem compra Minha Casa Minha Vida também tem um sonho, né? Você sabe que tem os perfis, né, que não é como se fosse água e óleo, não se junta. É raiz, né? Já Como que o RH nasce ali. consegue, sabe, você assim, vamos tentar interagir todo mundo, porque os grupos se formam. Sim. Das empresas. É normal. Os grupos, eles sempre é que igual cardume, andam né? juntos. Tubarão anda com tubarão, mas, tipo, o RH deve sofrer muito nessas questões, né? Demanda. Sim. Mais ou menos, tá, Doge? O que é que acontece? O que demanda mais? As pessoas que trabalham mais Minha Casa Minha Vida ou do alto padrão? Olha, eu costumo dizer que os dois. Mas o que é que acontece? Quando a gente faz uma contratação, e aí a gente direciona para uma liderança, o que é que a gente consegue analisar? Exemplo, boa parte das primeiras vendas que acontecem está no convívio familiar. Está na roda ali de amigos. E aí, esse relacionamento que a gente tem, a gente consegue direcionar para uma liderança que é especialista naquele assunto, naquele tema. Não adianta eu colocar uma pessoa que tem um convívio mais com investidores, com pessoas de altos escalões, para vender um econômico, por exemplo. Ele vai deixar de vender? Ele não deve deixar de vender. Mas eu acho que a gente tem que fazer essas separações, né? Existem corretores que já têm um convívio, sim, né? Sim, meio social, né? A forma mais correta de não se ter esse problema é direcionando o corretor para ele ser especialista. Temos corretores generalistas hoje no mercado? Sim, temos. Mas eu acredito que a melhor forma, o melhor caminho é ele ser especialista, seja especialista no econômico, médio e alto padrão, litoral, ele precisa ser especialista. Na verdade, às vezes, quem vende tudo, às vezes não vende nada. Eu ia falar pra você, né? É exatamente isso. Hoje, exemplo, hoje a gente consegue dar esse direcionamento, né? Para ele ser especialista em determinado segmento. O que o candidato à vaga de corretor peca na hora da entrevista? O que ele não deve falar? Olha, o que ele não deve falar, no meu ponto de vista, primeiro que quem está entrevistando quer mostrar muito claro quais são as possibilidades de ganho que ele tem, tá? Mas, dependendo daquele perfil, quando ele identifica que não quer seguir muito na vaga, ele corre muito para essa questão do CLT, ele está muito preso às contas que ele tem que pagar. Então, o que ele não pode externar é essa questão do limitalismo, ele está lá limitado, né? O corretor, ele precisa se jogar, ele precisa buscar, ele não precisa avisar o valor ali para pagar o boleto. Então, se a gente identifica que ele é limitado, não faz muito sentido, tá, Doge? Embora o papel fundamental nosso, e aí eu estou falando muito da liderança, é desenvolver esse lado das pessoas limitadas. A limitação, ela te impede de você avançar muito. Exato. Tá? Esse é o grande gap. Tem outra questão também, corretor. Tenha disciplina, tenha horários de entrar e horários de sair. Se você não tem disciplina, você não tem resultado. E resultado gera autoridade. Você sabe que no mercado imobiliário as pessoas não têm muito uma rotina. Quem vende mais? Quem tem rotina ou quem é meio que perdido nos horários, vai a hora que quer, essa hora que quer? 100% quem tem constância, Doge. 100%. Não tem para onde correr, não tem caminho. Ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, ele encara isso como basicamente um trabalho CLT mesmo, de bater ponto, né? Aquele que tem mais constância, mais presença, esses são realmente os cases de sucesso, né? Mas se aí você está entrando na área, eu vou ali 2, 3 vezes, eu faço poucos contatos, eu não tenho agenda, isso aí acaba perdendo foco. Aquilo que você não dá ênfase, você acaba perdendo foco. Eu vi recentemente de uma pessoa dizendo exatamente assim, se eu não tenho direcionamento, qualquer caminho serve.
Exato. Então, Tá perdido. Tá perdido. Então, esse corretor que encara isso como a primeira opção, que está ali na constância, que tem uma rotina, que tem o follow-up, que tem um contato, né? Que busca conhecimento também, esse com certeza vai ser um corretor de sucesso. Exato. Ele que busca isso. Quando você for entrar na corretagem, faça o pacto dos 30. 30 dias, eu vou entrar às 8 horas e vou sair ao apagar das luzes. Entenda, vá trabalhar, não vá bater papo, né? Porque a plateia que te distrai é a mesma que está na mesma situação que você, queridão. Saiu de casa falando que ia vender, chegou lá. Meu querido, fala do jogo, fala do futebol, fala de todo mundo, só não fala em vendas. Faz 2 ligações e acha que ligou. Exatamente. Não é? Não faz muito sentido. Tem que ter a constância, tudo. Para você entregar a meta, para você entregar os objetivos, você tem que ter a constância, você tem que ser comprometido com os seus horários. Você precisa estabelecer, né? Existem vários lugares que você pode chegar, conversar. Eu me admiro muito com você, Doji, porque eu acho que nesse período aí que a gente saiu para conversar, para almoçar, o Doji estava lá. Você já tem sua casa própria? Gente, é incrível. Ele o tempo todo. Eu acho que das vezes que a gente saiu ali para almoçar, eu acho que ele abordou umas 10 pessoas. Os garçons mesmo, por exemplo, ele abordou vários. Então, assim, ele tem essa constância, né? Ele não para, ele sempre busca. Eu acho que isso é interessante. Então, esse é o caminho. Tem que ter a constância. Sabe que nós somos autônomos. Cara, se você não falar que você é corretor... Tanto é corretor, já falei tanto. Se você não falar que é corretor... Bom, sua primeira concorrência vai ser sua família. Ela vai falar assim, procura um emprego de carteira assinada. É fatal. Você entrou na corretagem, a sua família vai jogar contra você. E 90% das pessoas é isso. Mas se você sabe o que você quer, então mergulha e vai. Você já pegou casos que o cara falou assim, a minha esposa pediu para eu sair daqui porque, né, eu preciso ter algo fixo? Não chegou um corretor para falar para você? Já, alguns já chegaram já. Só que, assim, a gente deixa muito claro, Doji, que para ter sucesso nesse mercado, você precisa se permitir. Quando você me perguntou aí o que é que o corretor, o que é que aquele candidato à vaga, ele não pode expor, é a limitação. Então, ele tem que ser ambicioso, ele tem que buscar realmente correr atrás. E por trás disso, muitas das vezes, por não ter um fixo, a família ela impacta, ela não acredita e impulsiona realmente. Não, sai disso, não dá certo. Mas você precisa se posicionar, né? Você precisa ter ambição, você precisa buscar realmente esse caminho. E não é querer mostrar para o familiar ou para quem está dizendo para você desistir que você vai dar certo, não. Não é sobre provar, tá? Porque normalmente quando a gente tenta provar algo para alguém, não sai da gente próprio. Então, precisa ser você mesmo fazendo, você mesmo executando para que dê certo. E não por outras pessoas. É consequencial. É a mesma coisa, Doji. Se você tem uma esteira de demanda e aí você tem os seus clientes, mas você só está avisando o VGV, você pode se perder um pouco. Né? Eu acho que antes de chegar até lá, você tem um caminho a trilhar. Você tem que lembrar que você está realizando sonhos. Tá? Nesse momento, quando chegou até a mim... eu fiz uma abordagem diferente. Não, que a minha família falou que esse não seria o caminho. Eu disse, tá, a sua família hoje falou que esse não seria o caminho, mas quantas famílias está precisando de você para realizar o sonho dela? Então, não é você deixar de fazer para a sua família, Doji, é você ter um propósito. Na vida, eu costumo dizer que a gente precisa ter um propósito para tudo. A gente precisa realmente acordar, ter um direcionamento e mostrar para você o que é que eu quero ser, o que é que eu estou buscando ser. E aí você não precisa provar para ninguém quem você é. Você simplesmente só precisa atingir o teu propósito. Exato. Que é consequencial, entendeu? Eu sou líder, eu sou gerente. Cara, eu sou louco que meus corretores aprendam a andar sozinho. Cara, aprende, vai lá, faz acontecer, meu querido. Só depende de você. Mas agora voltando para você um pouquinho. Você caiu no mercado imobiliário de paraquedas ou como que despertou, né? Porque todo mundo tem vontade de ir, mas tem medo. É pesos e contrapesos, né? Você também, certamente, veio de um outro RH. Como foi o convite para o mercado imobiliário? Eu sempre atuei... eu vou falar aqui um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu comecei a trabalhar ali com os meus 19 anos. Foi uma faculdade. E aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, né, 100%. E já nesse período eu estava atuando como assistente comercial.
E nesse processo de ser assistente comercial, foi me dada a missão de fazer alguns processos seletivos. Eu disse, nossa, então vou encaixar aqui o curso que eu tenho com o RH comercial. E aí foi quando eu despertei, né, o interesse da área de recursos humanos, porque se tem uma coisa hoje que eu sou apaixonada hoje é por pessoas e processos. Né? Eu tenho essa paixão mesmo de instruir as pessoas, de orientar as pessoas, de garantir os processos da melhor forma possível. E aí eu passei uns 7 anos nessa instituição, me tornei supervisora, gestora, e depois eu tive a oportunidade de atuar no segmento de varejo. Nesse segmento de varejo, eu já entrei como especialista financeiro regional. Então, eu cuidava de 11 lojas aqui no Nordeste, e eu trabalhava mais ali relacionado a ver os resultados da empresa. Então, eu tinha um time também de administrativos, onde esse time ele analisava o resultado da loja. E aí a gente ia fazer toda a análise do resultado daquela loja. Eu estou falando da venda, eu estou falando da margem, eu estou falando do lucro ali que eu tenho para pagar minhas contas, né? Despesas operacionais, despesas de pessoal. Na ênfase da despesa de pessoal, a gente fazia uma análise mais aprofundada. Por quê? A gente precisava ver se as pessoas que hoje estavam executando as atividades, elas estavam realmente executando 100%. E é um trabalho minucioso. Eu fazia isso toda terça-feira. Hoje eu tinha reunião com o time para a gente analisar e dava provisão de resultado da loja. Por isso que essa minha paixão aí por resultados, né? E a empresa, o mercado imobiliário, como que foi? E aí, no mercado imobiliário, eu tive a oportunidade de conhecer, né? Hoje, a empresa que eu estou atuando, a Nogueira Venda de Imóveis, eu tive a oportunidade de receber a funcionária, a Juliana. Ela me apresentou e me despertou a curiosidade. Sério? Foi. A Juliana do departamento do pessoal? Departamento pessoal. Foi ela que eu me reuni com ela e ela me apresentou. E aí eu fiquei curiosa, né? Lembra lá na frente, anteriormente, que eu falei que eu gosto muito de pesquisar. E aí eu recebi o convite para conversar com a CPO, que é uma pessoa assim que eu admiro muito, Paulinha. E ela me falou muito sobre a empresa. E à medida do que ela falava, meus olhos brilhavam. Porque o que mais me move é estar em local e ambiente de pessoas que me levam para cima, que me impulsionam a aprender cada vez mais. E aí eu fui olhar um pouco do histórico da empresa. 2014 foi crescendo, e até hoje é uma empresa, hoje é um ecossistema imobiliário. Então, eu caí lá. E tem um fato muito interessante, tá, Doji? Conte-nos. No dia que eu fui contratada, no primeiro dia que eu participei, estava aí se inaugurando os 10 anos da empresa. E aí foi apresentado lá a matriz, quanto que um corretor hoje ganha. Doji, eu fiquei impressionada. 3 mil, 4 mil, 10 mil, 20 mil. Gente, tem corretor ganhando salário de médico. Tem. Aí eu disse, caramba, será que não dava para eu deixar um pouquinho esse cargo e ser corretora? Porque é uma profissão que muita gente não sabe a possibilidade de ganho que tem hoje. Tem. É incrível, eu tenho vários cases de sucesso de corretor que ganha lá 15, 10, 20, 30 mil e tem gente que é limitado, sabe? Então, é um mercado maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Não sou corretora, mas eu sou corretora porque eu estou inserida, eu estou me movendo ali, passando por todo o processo junto. Eu fico muito feliz quando eu faço uma contratação, que eu vejo que a pessoa apostou, acreditou, e eu recebo muito feedback hoje. Isso, para mim, é incrível. Teve um líder que ele não era do mercado e ele entrou recentemente e ele chegou para mim assim e disse, Line, obrigado pela oportunidade. Obrigada por acreditar no meu potencial. Mas aí eu deixei muito claro, não foi eu. Você se permitiu dar essa oportunidade para você. O mercado imobiliário ele é muito desafiador, né? Para o corretor, principalmente assim. Mas quem está no topo, como que eles olham para quem está, digamos, iniciando agora, sabe? Esse cara tem futuro, olha, eu acho que não vai. Porque você sabe, tem pessoas que são muito, muito limitadas. E, às vezes, dentro das empresas, né, você perde bons funcionários por causa de péssimos gestores. Sim. Isso é fato.
não só no mercado imobiliário, quanto nas empresas convencionais. No geral, né? No modo geral. No geral, porque às vezes tem pessoas, por estar muito tempo dentro de uma empresa, ela se acha dona da bola toda. E não é. Porque todo mundo está ali para ganhar o pão. Bom, eu espero que você esteja dentro do imobiliário querendo vender, né? Mas é que eu vejo muitas pessoas totalmente dispersas. Ela chega, ela vai tomar café, passa... Gente, tem pessoas que passam horas na cozinha. É muita distração hoje. Gente, é um ambiente para conversar muito. Quando você menos espera, tem um núcleo formado, daqui a pouco está disperso. Aí você olha para o lado, tá no outro lado assim. Cara, tem, tipo assim, quando eu trabalho numa empresa, eu olho assim, eu tenho aqui até 12 horas para trabalhar, por exemplo, chegar às 8 da manhã, só 8 da noite. Eu faço meu horário, né, cara? Eu tenho que dar o meu melhor aqui dentro, né? Mas, Line, quando o RH ele faz as contratações, né? Tem os feedbacks, lá na empresa que eu trabalho, inclusive eu trabalho com você, né? Tem 30, 60 e 90. Isso. Se o cara ele não vender neste período, onde vai identificar o gap? Se é no novo corretor ou você vai ter uma conversa com a liderança, né? Porque tem alguma coisa aí, tem alguma coisa acontecendo de errado. Tem que se ter as duas análises, tá, Doge? Eu, recentemente, quando a gente começou a implantar esse programa aí do 360, que eu contrato o corretor, eu insiro ele no onboard, mas eu preciso ter um momento de reencontro com esse corretor, né? Se eu não tiver esse reencontro, como é que eu vou saber a performance, como é que ele está sendo acompanhado, se ele já está tendo direcionamento? E aí, o que é que acontece? O líder, ele é responsável por recrutar. Ele tem que montar o time dele. É importante que ele monte o time dele. E aí, acontece que um corretor, quando ele está inserido em uma equipe e ele indica um outro corretor, ele acaba não se identificando muito com o segmento. E aí entra o RH para fazer aquele relacionamento ali junto com a liderança a fim de liberar aquele corretor para inserir ele em outra equipe. A equipe que vai fazer com que ele se desenvolva. Então, o RH, ele entra nesse circuito hoje para a gente entender se aquele corretor que a gente contratou, ele está bem orientado, ele está bem posicionado, porque não vai adiantar você estar sendo liderado com pessoas que você não está conectada. Isso é normal, tá, Doge? Nem todo mundo nasce 100% para agradar todo mundo. E aí você precisa enxergar ali se aquele líder é a pessoa responsável que vai te alavancar, se ela vai te levar. Então, é importante um RH comercial ser inserido nesse processo, porque existe essa ponte, né? Corretor, se ele chegou lá nos 90 dias e ele não fez a primeira venda dele. A gente precisa entrar a fundo e entender. Será que... Aí tem várias frentes. Será que ele tem constância? Será que ele está realmente todos os dias no escritório? Será que ele já se encontrou em qual é o segmento que ele vai trabalhar? Exato. Será que ele tem uma agenda de demanda startada? Será que ele sabe o que ele tem que fazer na segunda, na terça e na quarta? Então, tem várias frentes que a gente encontra para fazer com que isso não aconteça para chegar lá dos 90 dias, que a gente sabe, o turnover entra nesse ponto. Exato. Né? Exatamente. Eu trabalhei com um cara em São Paulo, um empresário, eu até falando dele, Jefferson Rezende, ele falava, Doge, tem pessoas que têm um coração ensinável, no caso meu, tá? Ele falava muito de mim, que era o gerente dele, inclusive. E tem pessoas que não adianta, tem pessoas que não aceitam ser ensinável. Essas pessoas, elas tendem a ser mais resistentes a aprender. Ou seja, não adianta o RH dar um treinamento, não adianta um líder tentar mostrar uma rota, porque esta pessoa, ela não está disposta. Vai ter que chegar um momento nessa empresa ou nesse colaborador, assim, olha, tentamos de tudo, não deu, está na hora de partir. Já chegou a este ponto ou não? De você falar assim, tentamos, não deu. É exatamente para esses que não têm constância, os que encaram como segunda opção. Já chegou sim, mas a gente costuma sempre dar a visibilidade de que isso tem que ser a primeira opção. Quando isso acontece, Doge, talvez ele não tenha tido uma orientação, talvez ele tenha uma dupla atividade, e isso impacta muito, né? Se ele não enxerga isso como a primeira atividade, as coisas se dispersam.
E não existe culpado nessa linha, né? Existem compromisso. O corretor, ele não tem obrigação, tá, Doji? Deixando muito claro, até porque é uma atividade autônoma. Mas ele tem que ter compromisso. Ele tem que enxergar que o compromisso ele vai além, entendeu? Eu acho assim, que o corretor tem que ter, sim, compromisso consigo, não com a empresa. Cara, o compromisso é com você, não é com a Aline, não é com a empresa. O compromisso é com você, por você, queridão. Porque quando você saiu de casa, você deixou muitas vezes esposa, filhos, ou esposos, ou filhas, enfim, da forma que você se identificar, ou que você se relacionar. Alguém está contando com você. Exato. Então, faça acontecer quando você estiver lá. Porque tem pessoas... Primeiro que ninguém tem filho barbado dentro de uma empresa, tá bom? Você é empresário, você já foi contratado com este perfil. A empresa te dá autonomia, você é autônoma, você faz a sua escala. Então aproveita, eu chamo assim, então aproveita, porra, faz seu horário, né? Sabe? Exatamente. Caramba. Faz a tua agenda, garante que realmente você vai ter. Doji, não tem outro caminho. Não tem. Se você não tiver constância naquilo que você está fazendo, não vai dar certo. Não tem para onde. Não se engane. Você falou muito bem. Não adianta eu colocar o melhor look, não adianta eu colocar a melhor roupa, não adianta eu ser quem eu não sou. Você não consegue sustentar quem você é por aquilo que você não pratica real, entendeu? Não adianta você se enganar. Você sai de casa, eu vou para a imobiliária hoje. Chega lá, queridão, você passa a maior parte do tempo conversando, trocando figurinha, tomando um café. Eu falo assim, meu querido, como é que a sua empresa funciona? Primeiro, se você é corretor, você tem uma lojinha. Todo dia você vai ter que abrir sua loja. Se fechar 30 dias, a sua loja não deu resultado, fecha as portas, joga a chave fora, porque literalmente você não está preparado para assumir responsabilidades de um empresário, né? Exatamente. Cara, é que assim, Lina, o que é que eu percebo muitas vezes? As pessoas adoram sentar na cadeira de vítima. Adoro. E eu não suporto perfis que sentam em cadeira de vítima. Você só pode sentar na cadeira de vítima uma única vez, porque foi aquela pergunta que você não sabia a resposta. Na segunda vez, e você sabe a resposta, cara, traga responsabilidade para você. Pessoas que se fazem de vítima o dia todo. Dificilmente você consegue mudar o perfil dela, ou você dá uma ajustada e dá um trancos e barrancos. É importante fazer o ajuste. Se não fizer o ajuste, vai ser só mais uma pessoa e um ambiente e o negócio não vai fluir. Então, é importante se fazer esse ajuste, Doji, porque a gente está falando do tempo das pessoas, né? O tempo que você tem para poder orientar, você instruir, você delegar lá, você dar um caminho, você poderia estar impulsionando para uma pessoa que quer. Exatamente. Entendeu? Então, há uma diferença muito grande. Exato. Porque assim, o corretor, ele trabalha com sonhos. Imagina você saiu de casa para trabalhar pé da vida com sua esposa, seu marido, sei lá com quem você brigou, aí você pega um cliente querendo comprar um apartamento. Cara, vender energia. Se você não estiver transpirando vendas ou uma boa energia, não vai fechar negócios. Porque você já saiu de casa com energias negativas, não é? Tipo, Exato. Como é que você vai se concentrar numa venda? Não consegue, você não consegue. Não né? consegue. Você tem que se posicionar bem, tem que deixar tudo bem. Aí entra a parte do equilíbrio emocional, Doji, que todo mundo tem que ter esse equilíbrio emocional. Já tem pessoas que perdem o equilíbrio e se perdem muitas vezes, né? Se perde. E assim, a dica importante é, você que não sabe como é que funciona, quais são as habilidades comportamentais, eu te impulsiono a pesquisar, a se aprofundar, a você melhorar, a entender realmente qual é o seu gap. Faz lá o teu 360, Exato. Né? Pega lá esse feedback das pessoas que estão próximas de você. E foi como eu disse, talvez você esteja trabalhando de uma forma que você queira se comunicar, as pessoas estão enxergando você de outra forma. Então, faz um overview, uma visão geral, busca entender mais sobre o teu equilíbrio emocional, sobre as habilidades comportamentais, o que você precisa melhorar para otimizar isso para você. Doji, o que é que acontece? Quando um funcionário, quando um colaborador, ele passa anos executando a mesma atividade, ele costuma culpar a empresa por ele ou não crescer, ou ele não ser promovido. Por quê? Ele não buscou se capacitar. Exatamente. Ele não buscou se atualizar. E é normal do ser humano, quando ele passa um bom período fazendo a mesma atividade, o mesmo trabalho, chega numa rotina que desgasta, é igual relacionamento.
Se ficar na mesmice e o negócio não avançar, acaba. Tem que fazer um negócio diferente, tem que buscar se avaliar, entendeu? Aqui o foco é corretor. O que acontece? O corretor fica muito refém. Mas a empresa não treina, o meu gerente também treina. Meu querido, você tem um pai dos professores, chamado o YouTube. Bota lá. Você trabalha com Minha Casa Minha Vida? Como vendeu Minha Casa Minha Vida? Cara, você vai ficar mais esperto que seu chefe, entre aspas. Você vai ser aquele cara que vai chegar assim e falar pro coleguinha, ontem eu assisti um curso e é assim que você negocia. Exato. É assim que você vende. Você vai sair da cadeira de vítima. Meu chefe tá bravo comigo hoje. Exato. Como é que eu faço? Porque você sabe, às vezes você tá pé da vida com seu chefe ou com a empresa, você fica embirrado o dia todo, não pede para ele uma informação. Não. Aí o chefe dele fala trava, assim... né? Você trava. Você fica assim... hoje eu não vou ficar de birra. Cara, você tá enganando você mesmo, não é? Tá se enganando, assiste no YouTube, meu querido. Como vender Minha Casa Minha Vida. É que eu faço muito isso, tá? Novas regras do Minha Casa Minha Vida. Porque se um dia você me perguntar, ou um colega novo perguntar para mim, eu vou responder. Daí o meu chefe vai ver que... Poxa... Ele já explicou isso pro cara. Daqui a pouco, queridão, você está sabendo mais do que seu próprio chefe, né? Porque tem chefe que não se capacita, igual você falou no início. Não, exatamente. Né? E tem que estar buscando se atualizar. Eu, como RH, eu preciso buscar entender como é que está se comportando hoje o RH imobiliário. Eu preciso buscar case de sucesso, eu preciso... E recentemente eu fiz uma imersão Doge, assim, deixando muito claro. Eu falei da habilidade técnica. Pegando um pouco desse gancho... O que é que eu faço, tá? Vou deixar uma dica aqui. No Instagram, na rede social, eu coloco lá imersões gratuitas. Imersões gratuitas. E aí eu participo. Recentemente eu participei agora de 4 dias de imersões. Esses dias eu saí cedo de casa e participei esses 4 dias de uma imersão. O primeiro tema foram as 10 principais ferramentas que são utilizadas hoje. Das 10, eu só conhecia 3. Incrível, é incrível. Mas se eu não buscar me capacitar, eu fico para trás. Entende? E às vezes a gente costuma culpar a empresa ou o líder por a gente não buscar se capacitar. O conhecimento que você quer é isso. Eu não posso só colocar a minha trajetória, o meu trabalho em cima do meu líder. Eu não posso. Eu tenho que buscar me capacitar. Eu tenho que estar o tempo todo. Tá, eu sou boa em gravar vídeo. Como é que eu melhoro? Vou lá, vou procurar e vou pesquisar. Eu tô com um gap aqui. Caramba, esse mês eu não consegui vender. O que foi? O que é que está acontecendo? Eu preciso ter um feedback e andar junto com quem te impulsiona para cima. Exato. Porque se você anda com pessoas na mesma linha ali, não adianta, entendeu? Nós estamos quase chegando no fim do programa, pessoal. Passa muito rápido, tá? Bem que a gente vai deixar umas considerações finais. Eu sou corretor de imóveis e apresentador aqui do programa, tá? Trabalho junto com a Aline. É meu primeiro programa aqui em Recife com ela. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Sim. Porque alguém que trabalha no RH, atrás dos bastidores, buscando talentos, e eu, né, que também faço parte da empresa, além do meu podcast, é claro. Tem uma dica para você, corretor. Levanta da cadeira de vítima e faz a coisa acontecer. Não espera teu chefe te passar conhecimento limitado, porque ele não vai te passar tudo. A maior parte do conhecimento deve partir de você, queridão. Você tem o pai de todos, o YouTube. Bota lá. Daqui a pouco você sabe mais do que seu chefe. O que você trata de chefe, tá? Porque você é um empreendedor, ou seja, ele também é igual para igual. Sai da cadeira de vítima que você muda rapidão a sua situação atual. Exatamente. E você, Lili, o que tem que falar aí para nós, para os corretores, o RH aí do mercado imobiliário? Foi maravilhoso. Eu acho que um dos principais pontos de um setor, de toda e qualquer empresa, é o RH. É onde aquela pessoa está entrando, onde ela vai entender como é a cultura, quais são os processos, quais são as áreas que eu preciso conhecer. É uma das áreas que tem que ser muito bem valorizada. E a gente falou muito aqui sobre se capacitar, sobre buscar, sobre se desenvolver. Não pare. Não esperem alguém chegar até você e dizer para você o que você precisa fazer. Você precisa ser inquieto, você precisa buscar, você precisa se desenvolver. Se for para você entrar em qualquer outra empresa e você só receber demanda e executar, qualquer pessoa serve para estar no seu lugar.
mas você precisa buscar um diferencial. E é isso, Doja. A gente tem que buscar o nosso diferencial, ter prazer naquilo que a gente quer fazer e se desenvolver. E pode ter certeza, o sucesso ele vai ser consequência de todo o trabalho que você vai fazer. É isso aí, pessoal. Foi impactante o seu momento final, né? Aí, porque, pessoal, tem coisas que é difíceis de ser ouvidas, mas são necessárias para você, né? Achar que, ninguém falou isso para mim. Queridão. Tome. Exatamente. Toma um choque de realidade, né? Porque às vezes a mudança que você tanto busca tá dentro de você, querido. Só que você espera o outro dizer para você, tá? Então eu vou dizer para você, até o próximo programa, eu vou descobrir que é o próximo. Agradeço, tá, Doji? De coração, assim, foi incrível, né? Te desejo muito sucesso. Pra Vamos nós. caminhar juntos. Vamos. Né? Muito feliz aí de ter feito teu processo seletivo também, saber que você tá junto conosco e aproveitando, nessa. tá? Exato. Maravilhoso. Pessoal, eu estou gerente, mas eu sou corretor de imóveis aqui em Recife, tá? Se você quiser comprar um imóvel aqui comigo... Exatamente, Doji. E você também que não conhece o mercado imobiliário, que não tem noção ou que já ouviu falar, eu te convido a participar do processo seletivo nosso. Você que é líder do mercado também, eu acho que você tem que ser inserido em um ecossistema grande. Você precisa entender que para você crescer, você precisa também estar inserido em empresas de crescimento, tá, Doji? Acho que esse é o ponto principal. Eu vou deixar o perfil da Aline ali embaixo aqui do YouTube, tá? Para você chamar e quiser participar do processo seletivo com ela. A gente fica do ladinho do Shopping Recife, no Center 2. No Empresarial Center 2, no 12º andar. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.